categoria, não da chapa 2, que se assumir, concluindo, se assumir a direção do sindicato, nós não vamos nos tornar possuidores da entidade, donos da entidade. O sindicato não é um clubinho fechado. O sindicato é para a representação da base, ele tem que ser dirigido de baixo para cima. Só assim a gente enfrenta o processo de privatização aqui dentro. Só assim a gente vai enfrentar o consenso de Washington, o Banco Mundial, a Fundação Getúlio Vargas. Não é com conchavo de gabinete. Essa crítica que nós construímos ao longo de 5 anos, 6 anos, sobre política de parceria na entidade, nós mantemos. E para isso nós achamos que é preciso uma renovação na entidade. A única coisa nova nessa entidade somos nós. O nosso vermelho não desbota. Ele tem lacre de qualidade. Nós não nos envergonhamos disso. Nós somos aqueles que vão estar em qualquer luta dando a cara a tapa. Seja com ameaça de remoção para Mangaratiba, como se concretizou, seja com ameaça de remoção para Itaperuna, que pela pressão da base não se concretizou. Nós vamos estar sempre à frente da luta, encarando o assédio moral, encarando aqueles que procuram botar o serventuário debaixo do sapato dos magistrados. E por isso nós chamamos a vocês, colegas. Vote chapa 2, oposição para valer, oposição que vai dar a esse sindicato a cara de sindicato. Finalizar agora a chapa 3, né? Chapa 1, perdão. De novo? Também quero reivindicar o debate. Eu acho que a gente está finalizando aqui uma tarefa importante dessa campanha de informação. É pena que a gente está falando aqui para militantes das chapas, né? A gente deveria estar falando para o conjunto da classe, seria bastante menor a questão de divulgação. A questão de divulgação foi divulgada dentro do prazo que foi dado, né? A Comissão Eleitoral elaborou essa proposta na quinta-feira. Enfim, mas não vamos culpar a comissão por isso, porque foi o possível, né? Foi o possível e o possível está sendo cumprido. Eu queria, no espaço pequeno que nos resta, fazer aqui a defesa da nossa chapa. Eu acho que a nossa chapa é a continuidade do campo da direção que luta, do campo lutador, do campo ideológico, do campo que vem enfrentando esse governo, fazendo uma política clara, ideológica contra o governo. E aí não tem problema, não tem questão de parceria, isso nunca me atingiu. Essa discussão do que o Voz faz de parceria com o poder nunca me atingiu. Porque nós sempre discutimos a nossa política pela base da classe. Nós levamos para o poder que a base delibere em assembleias, nos conselhos zonais, na direção do sindicato, nos fóruns dessa classe, que eu acho que é a categoria mais democrática e mais avançada que tem aqui no estado do Rio de Janeiro. Nós somos o único setor de servidor público aqui no Rio de Janeiro, onde os organismos de base funcionam. Nós temos um conselho zonais irregular. E muito pelo contrário, a direção queria que fosse mensal, com o Congresso, por pressão do interior, deliberou que seria bimensal. Mas nós queríamos que fosse mensal, inclusive a gente pratica essa questão da mensalidade na discussão do Conselho Doméstico, porque nós achamos fundamental a democracia pela base. É um sindicato que faz debate. Essa discussão do assédio moral, que é fundamental e que é emblemático, porque no país inteiro a nossa referência é fundamental. Primeira classe desse país, que conseguiu afastar um magistrado por assédio moral. A nossa cartilha é a referência do país inteiro. É um sindicato que vem fazendo grandes lutas e que dessas lutas todas, a preocupação na saída, para não haver punição para os companheiros grevistas, e não tem caso aqui de punição de ponto cortado de greve porque fez greve. Tem punição sim, que é parte da luta, de companheiros que saem aqui cambaleados porque foi para a luta, como a vitória está acontecendo agora. Em 2003, eu fui punido com 10 dias de suspensão aqui por causa de uma greve que nós fizemos de um dia. Do piquete que nós fizemos aqui na porta do fórum, não me arrependo. Nós revertemos a punição do Conselho da Magistratura, mas se não tivesse revertido, não me arrependeria, porque é tarefa do dirigente sindical. Não concordo com essa política, com essa falácia de que as licenças sindicais é concessão do poder. A licença sindical é conquista da classe, faz parte da pauta de reivindicações, e todas elas foram conseguidas na luta. E nós temos sim que fazer o controle delas, para que elas sejam eficazes na luta pela categoria. Isso vem sendo feito. Nós somos um sindicato em que o Conselho de Ética funciona, inclusive dirigido pela oposição.
Eu acho, companheiros, que o balanço dessa direção, da parte dessa direção que está na chapa 1, porque a outra parte realmente captura, propõe essa questão de avaliação 360, daqui a pouco vão ser quase 600%, mas as avaliações que são o projeto da Fundação Getúlio Vargas aqui dentro, o projeto do Banco Mundial, essa parte da direção está na outra chapa. Agora a parte que luta, a parte que enfrentou essa greve de ponta a ponta, a parte que dirigiu essa greve com democracia, inclusive com resistências internas, porque não queria o comandão, e nós fizemos o comandão, é a parte que está na chapa 1, é a parte que vai fazer a luta contra o governo Cabral, é a parte que vai continuar essa luta contra o Tribunal de Justiça, contra o governo Lula, e é a parte que faz uma avaliação de conjuntura correta. Nós não podemos fazer aqui, achar que o que nós ganhamos é miséria, numa conjuntura de crise internacional. É a chapa que tem proposta contra essa crise. Enquanto as outras chapas, uma está na CUT, que é a governista, a outra nega as centrais sindicais, nega a organização dos trabalhadores a nível nacional, nega a organização dos trabalhadores para combater uma crise, a maior crise que aconteceu no mundo depois de 1929, que atinge o conjunto dos trabalhadores e vem atingir o nosso país, apesar do governo Lula dizer que essa crise é uma marolinha. E nós temos política concreta para enfrentamento dessa crise. É a chapa de unidade, é a chapa que tem uma avaliação política correta para enfrentar, a chapa que busca a consolidação da frente dos trabalhadores a nível nacional para enfrentar os governos. É importante a gente dizer, companheiros, que é um equívoco os companheiros do MOS acharem que nós não temos que ter central sindical, que nós não temos que nos organizar a nível nacional, que nós só nos bastamos. Isso é errado. Finalizando, a nossa chapa é a chapa mais capacitada para ver o enfrentamento, não só aqui, porque isso aqui não nos basta. Não nos basta. Nós não queremos defender só o nosso umbigo. Nós temos uma política para defender a classe trabalhadora. Não adianta defender o nosso salário só e depois a reforma da Previdência vir de cima para baixo a nível federal e ferrar com a classe trabalhadora e ferrar conosco também. Nós temos uma política para o conjunto dos trabalhadores a nível nacional, através da Conlutas, da Intersindical e de qualquer organização nacional que vier, para combater esse governo, para combater o neoliberalismo e para lutar pelo socialismo. Pessoal, gostaria de agradecer aqui, tá, vocês que vieram, mesmo com esse temporal aí, né? Agradecer também aqui os debatedores, né, que se dispuseram a vir aqui apresentar suas propostas. E a gente espera que vocês, né, saiam daqui mais esclarecidos, né? Enfim.